Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula de implementação de lista linear estática em Java. Então, aqui nós vamos implementar a lista linear estática, a lista linear utilizando a alocação estática. Então, a parte sobre teoria de lista linear, o que é uma lista linear, um tipo abstrato de dados, a gente já viu em outra aula. Então, a aula de hoje é basicamente a implementação. Então, conforme a gente falou anteriormente, nós temos duas alternativas de implementação das listas lineares, utilizando a alocação estática, onde a gente basicamente tem vetores, arrays, a gente usa um array, onde a gente coloca, cria o array com uma determinada capacidade, e aí vai inserindo os elementos nesse array. A outra alternativa é utilizando a alocação dinâmica, onde fazemos uso das estruturas encadeadas por nodes, que é tema de uma próxima aula, onde eu também vou fazer a implementação dela para mostrar para todos. Não há melhor ou pior alternativa, isso é importante sempre dizer, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, vamos aprender ambas e vamos identificar quando é mais interessante utilizar uma ou a outra. Então, a implementação de lista linear utilizando a alocação estática, basicamente eu tenho um vetor, um array, uma determinada capacidade, que é a quantidade máxima de elementos que eu posso ter, e uma quantidade efetiva de elementos. Por exemplo, aqui, o meu array ele tem capacidade 7, então tem 7 posições aqui, alocadas, sequenciais para essa lista, mas eu tenho 3 elementos, o Lucas, a Maria e a Carla. Então, essa é uma lista de nomes. A capacidade, essa quantidade de memória, é definida na criação da lista, na criação do array, e os elementos vão sendo inseridos até o limite da capacidade. Atingindo o limite da capacidade, o que acontece? O que pode ocorrer? Basicamente, duas situações. Pode, como por definição de projeto, não permitir a inclusão de novos itens, quer dizer, que aquele é o limite permitido pela lista, pela implementação, e a outra é tu ampliar essa capacidade. Nesse caso, tu vai criar um método onde tu vai alocar um novo array, uma capacidade maior, uma recomendação é de utilizar uma capacidade 2 vezes maior ou 1,5 vezes maior a capacidade atual, e aí tu copia todos os elementos para esse novo array. Lembrando que não pode nunca mudar o tamanho do array. O array ele usa uma alocação estática de memória. Então, quando tu faz esse tratamento de aumentar a capacidade do array, aumentando o tamanho dele, na verdade, tu está criando um novo array e copiando todos os elementos para esse novo array. Vantagens que eu tenho utilizando a alocação estática, eu tenho um acesso direto a um elemento K da lista. Então, se eu quero o elemento da lista na posição 2, o terceiro elemento, eu só acesso direto o array e consigo retornar o elemento. Um baixo custo para inclusão no final da lista. Tu já sabe, tu já tem a quantidade de elementos, tu usa essa variável aí para inserindo seus novos elementos. E um tamanho máximo definido. Então, tu sabe quanto de memória tu tem, mesmo podendo aumentar. Então, essa só é mas dá para citar como vantagem. A desvantagem é um custo computacional alto para inserção no meio da lista. A gente vai ver que vai ter que mover os elementos no teu array. E custo computacional para remoção, é necessário refazer a lista após as operações. Então, tem um custo grande porque tu tem que refazer a lista após essas operações. Então, vamos ver isso na implementação. Então, para começar, deixa eu abrir meu IntelliJ aqui. Enquanto ele abre, vamos comentar Vamos pensar nessa nossa lista em termos de implementação. Deixa eu pular aqui alguns slides. Vamos pensar aqui um tipo abstrato de dados, o que seriam as propriedades e os métodos que eu teria para essa lista linear. Aqui, a lista linear é estática, mas poderia também ser a lista linear encadeada. Então, o tipo abstrato de dados ele abstrai essa implementação. Então, vou alterar isso aqui. Quais seriam as propriedades? Os itens, os elementos da lista. Pode ser um array de um tipo de dado primitivo ou não primitivo. Pode ser um array de inteiros, de string, ou um array de objetos.
capacidade, que aí é a capacidade total desse teu array, que tu vai criar, tu vai ter que definir um valor default nisso. E o tamanho barra quantidade. Tá? Isso sim seria a quantidade de elementos reais que tu tem dentro da tua lista. Tá? Então, a capacidade pode ser 10, mas está usando só 2. A capacidade pode ser 1 milhão, mas tu tem 500 itens só na tua lista. E aqui os métodos, tá? Os principais dos métodos que a gente vai fazer a implementação. O adicionar, mandando por parâmetro um item, o adicionar numa determinada posição, e aqui no adicionar vamos combinar que a gente vai sempre inserir por padrão no final da lista, tá? Então, cada elemento novo, se tu não especificar a posição, ele pega e insere no final da lista. O buscar um elemento, dando a posição, buscar o elemento na posição 0, na posição 1, na posição 2. Então, isso aqui é rápido, tá? É odd 1, vai direto no array. Buscar um item, tá? Determinado item, aí sim tu vai ter que percorrer o array para retornar esse item. Remover, dado uma posição, remover, dado um item. Limpar a lista, um método para retornar se a lista está vazia, e um método aqui para mergear essa lista aqui, tá? O objeto dessa lista que a gente vai instanciar com uma outra lista. Tá? Então, vai unir as duas listas. Então, vamos para a implementação. Aqui o IntelliJ, vou abrir um novo projeto, vou fazer desde o início, tá? Até para quem está com dúvida aqui, pode aproveitar essa parte, tá? Então, vou no project, vou colocar aqui vídeos, aqui, tá? Criar um novo projeto. Vamos criar nossa pastinha source. Tá? Projeto. Vamos criar uma nova pastinha, novo diretório source, src, e vamos marcar ele como o nosso source root. Ok? Então, agora começa a brincadeira. Tá? Agora começa a parte boa. Vamos lá. Botão direito, new, classe Java. Vou botar o nome da minha classe. Tá? Lista linear estática. Aqui. O que nós vamos ter de propriedades, conforme a gente viu antes no slide. Tá? Deixa eu puxar o slide aqui. Itens, capacidade, tamanho, quantidade, são as 3 propriedades que eu vou ter. Vamos colocar ela aqui. Tá? Primeiro, eu tenho que começar minha lista com uma determinada capacidade. Tá? Então, eu vou criar uma propriedade aqui estática. Capacidade inicial. Tá? E vou definir aqui ela como 5. Tá? Vou criar a minha variável capacidade. Vou criar também a minha propriedade da classe aqui, quantidade, que vai guardar a quantidade de elementos. Tá? E, finalmente, eu crio o meu array, que vai guardar os itens meus. Nesse exemplo aqui, vamos fazer uma lista linear estática de strings. Tá? A gente poderia fazer usando um tipo genérico que eu vou mostrar depois num outro vídeo. Tá? Então, private string itens. Bem? E aqui são minhas propriedades. Tá? Conforme a gente viu aqui no nosso slidezinho, essas são as nossas propriedades. Tá? Agora vamos para os métodos. Tá? Primeiro método que eu tenho que pensar sempre é no meu construtor. Tá? Quando eu instanciar um objeto dessa classe lista linear estática, qual o método que eu vou disparar? Então, qual o método que vai ser disparado? Tá? Lista linear estática. Não vou mandar, não vai receber argumento nenhum, não vai receber nenhum parâmetro. E aqui eu vou simplesmente dizer que a capacidade
tá? A propriedade aqui privada da classe vai ser igual à capacidade inicial. Quantidade, eu vou igualar a 0, só para ficar mais claro o código, tá? Mas já é 0 o valor default. E aqui, agora sim, o array de itens. Eu vou instanciar um novo array de string de tamanho capacidade. Ok? E esse é o meu construtor. Segundo método que a gente vai implementar é o método de adicionar. Adicionar um elemento e, conforme a gente falou, por padrão, nós vamos adicionar esse elemento sempre no final. Se a gente não especificar, o método depois a gente vai construir, tá? A gente vai, não especificando, ele vai adicionar no final da lista. Então, método público, não retorna nada, adicionar, recebe um string item. O que eu tenho que fazer agora aqui? Simplesmente adicionar, colocar esse item que eu estou recebendo aqui dentro do array itens. Tá? Em qual posição? Na posição que é a mesma da quantidade de elementos. Então, vamos agora, nesse momento, por exemplo, colocando o primeiro elemento na lista, a lista está vazia, ela tem uma quantidade 0. Se adicionar alguém, vai adicionar na posição 0 do array. Tá? E depois vai incrementar a quantidade. Então, simplesmente pode itens, quantidade, tá? Começa como 0. Então, quando eu estiver adicionando o primeiro, a quantidade vai ser 0, é igual a item. E depois eu não posso esquecer de fazer quantidade mais. Bom, quando eu tiver o próximo que eu adicionar, a quantidade vai ser 1, eu vou adicionar ele na posição 1. Na posição 2, 3, 4, 5, assim por diante. Tá? Lembrando que o array no Java começa com índice 0. Ok? Isso aqui, esse código já me permite testar, adicionar elementos na lista. Tá? Para simplificar, para deixar melhor nosso trabalho, tá? E nos ajudar nos testes, vamos vamos implementar o método toString dessa nossa classe. Tá? Então, vamos fazer aqui, isso aqui são recursos do IntelliJ, tá? Pode mandar gerar aqui o toString. Tá claro que isso aqui não é suficiente, a gente quer que o nosso método retorne retorne os elementos da lista. Então, nós vamos reescrever ele aqui. Vou escrever bem simples, tá? String, str, começa com nada, eu dou um for i, percorro, tá? De 0 até a quantidade e simplesmente faço esse meu stringzinho aí ser igual a isso, mais o itens i. Então, basicamente, eu vou listar os nomes aqui, os strings, tá? Seja nomes, produtos, o que for. Eu vou pegar, vou percorrer e vou listar e ele vai imprimir se eu utilizar os métodos que jogam o output. Tá? Claro, aqui no retorno. Ok? Então, tem aqui o adicionar e o meu método toString implementado. Então, vamos criar aqui uma aplicaçãozinha assim, tá? App lista, para a gente mostrar já essa lista funcionando. Então, criei vamos de novo, devagar. Botão direito, new, class, app lista, onde a gente vai testar essa nossa lista. Então, nesse app lista, primeira coisa, meu método main. Então, facilidades da IDE, main, tab, eu já te criei o método main. E aqui nós vamos instanciar agora. Lista linear estática, lista igual a new, lista linear estática. Vamos adicionar aqui alguns nomes, tá? Lista ponto, ó. Quais são os métodos que eu tenho? O toString e o adicionar. Lista ponto adicionar. Vamos adicionar o Alexandre, a lista de nomes, então. Tá? Podemos até mudar aqui, ó. Vamos chamar nomes. Dá mais.
nomes, ponto adicionar Alexandre, nomes, ponto adicionar Leonardo, nomes, ponto adicionar o Thales. Ok? E aí vou mandar imprimir isso, usando simplesmente o system.out.println do nomes, porque eu reescrevi o método toString. Ok? Vou botar para rodar e vamos ver se vai rodar. Buildando. E tá aí, ó. Tá? Alexandre, Leonardo e Thales na formatação que eu coloquei aqui. Se eu quiser incrementar um pouquinho, eu posso. Ó. Fazer isso aqui. Então, no início, ele começa assim, com aquele colchete, depois, para fechar a lista, eu passo. Perfumaria. Vamos rodar de novo. Opa! R igual a STR, mais roda aqui, tá? Espaçozinho muito bom. Tá aí. Ótimo, tá? Então, tem o meu adicionar, tem o toString, o que mais a gente tem que implementar? Agora eu vou implementar o buscar, tá? Buscar, eu vou ter dois buscados, tá? Polimorfismo, que eu vou ter buscar, onde eu recebo um string, tá? Que é o item, e um buscar, onde eu recebo uma posição. Tá? Então, vamos começar pelo mais fácil, tá? É o buscar, que eu retorno o item a partir de uma posição que eu dou. Tá? E esse aqui é muito fácil de implementar, porque ele é simplesmente o quê? Um return do itens posição. Quero a posição 0, a posição 1, a posição 2. Tá? Então, vamos testar esse aqui também. Então, aqui eu dou print todo mundo. E aqui embaixo, vou dar uma linhazinha em branco. Embaixo eu vou mandar imprimir o nomes, ponto, buscar quem está na posição 0. Tá? Quem está na posição 1. Tá? Meu nome. Tá aí. Ok? Ah, professor, mas se eu quiser que o 1 seja o Alexandre, o 2 o Thales, o 2 o Leonardo, o 3 o Thales, se eu quiser que a minha lista comece com 1 mesmo, considerar a posição 1, bom, aí tu trata dentro da tua estrutura aqui, tá? Tu vai sempre dar um mais um na tua quantidade, mais um, quer dizer, a tua quantidade continua igual, mas retornar a posição, tu vai dar um menos um, na verdade, tá? Então, retorna buscar, se tu mandar o 1 aqui, tu retorna a posição menos 1, vai ser o 0. Tá? Aí tu controla. A gente está fazendo da forma mais simples, sem muitas complexidades, tá? Então, o que mais agora a gente tem que fazer? O buscar item, ó, que retorna a posição. Então, eu mando um nome e ele me retorna a posição que ele está. Então, aqui string. E aí, esse sim eu vou ter que percorrer. Enquanto a posição eu tenho acesso direto aqui no elemento vetor do array. Se eu estou mandando o item, o nome, no caso o nome, tá? No caso o string, eu vou ter que percorrer até achar, e se eu não achar, eu tenho que retornar um valor que a gente vai convencionar como menos 1. Tá? Então, aqui basicamente é um for, i igual a 0, i menor que quantidade, i mais, e aí aqui dentro eu testo, tá? Se o meu itens, meu array da classe, tá? Do objeto aqui, que eu instanciei, se ele, if itens, e, bom, lembra que é string, ó, equals, tá? Então, para a gente comparar string, equals, o item que eu mandei, se isso for verdade, o que eu faço?
simplesmente return quem return o i. Tá? Estava abrir bloco aqui, mas return i. E ele vai ficar, se ele achar, tá? Vai retornar já e acabou. Se ele não achar, vai percorrer tudo isso daqui, vai sair do for, e aí a gente vai ter que dizer retorna -1, que é sinal que não achou. Ok? Então, vamos para a nossa aplicação, vamos testar. Tá? Int p igual a nomes, ponto, buscar, detalhes. If p for maior ou igual a 0, tu pode, if p for menor que 0, sinal que não na posição, e tu pode simplesmente botar aqui o P. Tá? Nesse caso aqui ele vai encontrar, vai retornar a posição 0, 1, 2. Tá? Vamos localizar na posição 2. Se eu botar um nome que não existe, ó, ele vai retornar -1 e vai cair aqui no nome não encontrado. Ok? Então, o que nós temos aqui? Já temos o construtor, está funcionando, o adicionar está funcionando, o string, o buscar, tá? Mandando a posição, buscar mandando o item, o string. Um detalhe aqui que eu não falei do adicionar. Tá? O que vai acontecer se a gente ultrapassar a capacidade? Tá? Vai dar um erro. Tá? A gente não está tratando isso aqui. Então, depois a gente vai tratar utilizando aquele recurso de duplicar a lista, tá? Duplicar o tamanho do array quando ele exceder a capacidade. Mas isso fica para depois. Agora vamos implementar os outros métodos. Tá? O limpar, tá? É um dos mais simples. Public void limpar. Como é que eu posso fazer o limpar? Simplesmente, ó, velocidade igual a 0 e posso capacidade. Gera um novo array, tá? E igual a quantidade igual a 0. Tá limpo. Mas aquilo que ficou na memória, bom, aí é trabalho do Java, tá? Remover. Public. Remover também eu posso ter duas implementações, tá? Então, remover também eu vou ter o remover mandando uma posição e o remover mandando um item, uma chave de busca, tá? Óbvio que eu vou reaproveitar ali os métodos que eu fiz já do buscar, tá? Então, vamos começar pelo mais simples aqui. Eu vou remover já o remover não retorna nada, retorna um void, tá? Eu posso até fazer retornar um boolean, true ou false, conseguiu resolver, mas vamos deixar aqui não retornando nada, tá? Então, vou ter o remover, onde eu mando a posição. Bem? Como é que funciona o remover numa lista implementada com array estático? Tá? Vamos pensar o seguinte, nossa listinha lá, ela tem Alexandre, Leonardo, Thales, e tem aqui uma posição vazia aqui, tá? 5, né? Pela capacidade de 5. Aqui é a posição 0. Olha, vamos pensar junto. A posição 2, a posição 3, essa aqui é a posição 4.
Digamos que eu queira remover o Alexandre, tá? Aqui da posição 0. O que eu tenho que fazer? Tá? A gente vai remover, vai botar... Na verdade, a remoção, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos tirar o Alexandre, mas colocando o Leonardo no lugar do Alexandre. Então, nós vamos simplesmente mover para a esquerda aqui os elementos que ficaram na lista. Então, o Leonardo passa para a posição 0, o Thales passa para a posição 1, tá? E aí a posição 2 aqui fica... A gente pode pegar ele, só para quiser igualar isso aqui ao vazio, tá? String vazio, mas até poderia deixar porque a gente sempre percorre o array na quantidade. Tá? Então vamos fazer isso junto. Então, for a posição que eu vou remover. For, eu vou começar um for na igual a posição. Tá? Vou pegar um outro exemplo. Tá? O Alexandre não vai ser um bom exemplo, porque a gente está na posição 0, pode confundir. Então, a gente quer remover o Leonardo, que está na posição 1. Tá? Então, eu vou pegar a partir do Leonardo, tá? De I igual a posição 1, I menor que quantidade, no caso aqui a quantidade é 3, vai ser o I, o 2, tá? Eu vou fazer, vai ser quantidade menos 1, tá? Eu vou começar do Leonardo. Como é que eu tenho Thales? Vamos botar uma outra pessoa aqui só para ficar mais fácil o exemplo. Aqui é a Mariana. Eu vou remover o Thales, eu vou remover o Leonardo. Então, o Thales, que está na posição 2, tem que vir para a posição 1. E a Mariana, que está na posição 3, tem que vir para a posição 2. Então, tem que percorrer da posição que eu mandei excluir, tá? Até uma quantidade, que é 4, menos 1. 1, 2, 3. Porque eu vou pegar o próximo sempre e trazer para cá. Vamos fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente itens I vai ser igual a itens I mais 1. Vou mandar remover o Leonardo, que está na posição 1. Tá? Vou começar um for igual a 1, igual a posição. Itens 1, na primeira passada. Itens 1, vou botar aqui embaixo. Primeiro for. Itens 1 vai ser igual a itens I mais 1. Que vai ser 2. Tá? Isso aqui, na verdade, é o Thales. O Thales vai vir para a posição 1 do Leonardo. Tá? Acabou. Passou esse... Vai de novo. Ó. I igual a 2 é menor que quantidade. Vou botar aqui em cima. Quanto é a quantidade? Igual a 4. 2 é menor que 4? É. Então, eu vou fazer o I mais 1. O 3, tá? Que é a Mariana, vai para a posição 2. O Thales aqui vai para a posição 1. Tá? Agora, meu I vai ser 3. Tá? E quantidade menos 1, ó, acabou. Porque o I 3, quantidade menos 1 é 3. I menor que 3 não é. Então, acabou o laço. A gente refez o array. Um probleminha aqui que pode acontecer, tá? Não é problema, porque a lista vai ficar assim, ó, no final, qual vai ser o resultado após a remoção. Vou botar aqui do lado. Aqui embaixo. Após a remoção do Leonardo, vai ficar assim, ó. Aqui vai estar o Thales, porque ele veio para cá. Ele vai para a posição 1. Aqui vai ficar a Mariana. E aí acabou o laço aqui. E ficou a Mariana na posição 3 também. Tá? Mas isso não daria problema, tá? Não vai dar problema, porque a gente está controlando a quantidade. Tá? E aí a gente tem que fazer agora. A quantidade é igual a quantidade menos 1, porque a gente removeu alguém. Tá? Então a gente vai sempre percorrer do 0 até o
quantidade menor que quantidade, que vai ser o 2. Mas, para garantir aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. Pode, depois que termina o for, eu pego e faço o itens, quantidade, que a gente vai ter sempre puxado essa quantidade menos 1, esse, quem estava nessa posição para a esquerda. E aí aqui fica vazio. E claro que eu não posso esquecer isso aqui, ó, quantidade menos menos. Tá? Eu diminuo uma quantidade. Deixa eu tirar esses. Eu posso deixar. E vamos ver se vai funcionar. Então, volta aqui. A gente está testando buscar, agora vamos testar a campo. Nomes, ponto, remover, 1. Tá? Remover o Leonardo. E aí vamos imprimir novamente os nomes. Vamos ver se isso funcionou. Testando a remoção. Opa, não funcionou. O que aconteceu aqui? Nós excluímos a Mariana também. E menor que quantidade menos 1. Quantidade é 4. Ah, não, aqui é quantidade. Deus. Não, tá certo. Tá certo. O problema foi... Não existe a Mariana. Vamos adicionar. Agora, não existia a Mariana. Então ele removeu certo. Vou deixar em talhas e puxou a Mariana. Bom? Então, isso é a remoção pela posição. E agora vamos implementar a remoção. Mandando o item. Tá? Aqui nós vamos reutilizar o método buscar, porque o que a gente precisa para remover? A gente precisa da posição do item. Tá? Nós vamos simplesmente int posição é igual ao buscar esse item aqui. Tá? Ele vai utilizar esse método e vai nos retornar a posição. Tá? Se a posição for menor que 0, sinal que esse item não existe. Tá? Aí eu dou um return aqui e encerro a execução. Tá? Vou dar o retorno ali. Se não, eu posso pegar e fazer a remoção. Tá? Isso aqui eu vou deixar dentro do bloquinho para a gente não... Aqui eu vou botar um else aqui e a gente faz um else, tá? Então, ficar aquele retorno lá direto ali, bom? Então agora eu vou remover. Como é que eu vou remover? Eu vou chamar o próprio remover, ó, mandando a posição. Assim, igual. Tá? Entendeu? Está implementado. Aqui me retornou a posição e vai funcionar, tá? Então vamos adicionar mais alguém aqui na nossa lista. Vamos adicionar, aqui o Francisco, tá? E aí lá embaixo a gente excluiu, removeu o Leonardo. E agora
formato. Vamos testar aqui, ó. Testando a remoção do Alexandre, primeiro da lista. Tá? O resultado tem que ser somente Thales, Mariana e Francisco. Tá? Vamos ver Alexandre. Resultado esperado. E aqui eu vou usar o remover mandando o nome, tá? Não, esse item 5 é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E é o limite da nossa lista. A gente vai aumentar. Ah. Ops. Testando a remoção do Leonardo. Okay. Deu esse errinho, vamos lá corrigir, que foi aquilo que quando não tinha erro a gente mudou, tá? Então itens quantidade -1 eu limpo, tá? Se for quantidade eu corro o risco de acessar um elemento que não existe, tá? Então agora isso, remover Alexandre, busca, vamos rodar de novo. E tá aí. Tá? Thales, Mariana e Francisco, que era o resultado esperado. Bom, o que falta aqui de implementar daqueles nossos métodos que a gente viu? Deixa eu dar uma... Temos o construtor, o adicionar, o toString, o buscar, o limpar, o remover, os dois remover. Agora vamos fazer um bem simplesinho. Que retorna um boolean. Está vazio. Essa lista está vazia. Tá? Aqui eu só vou retornar return. Quantidade igual a zero. Se retornar, se for igual a zero, senão ela está vazia. Se não for, senão ela não está vazia. Tá? Então, pequeno intervalinho agora, e eu volto para implementar o adicionar numa determinada posição, tá? E o mergear. Então, já volto.